articulo mortis celitus miles. Nearer, my God, to thee, nearer to thee, e'en though it be a cross that raiseth me. There let the way of thee steps unto heaven. Oh, let the saints in mercy. Excelsior, 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 excelsior. All my song shall be nearer, my God, to thee. Nearer, my God, to thee. Nearer to thee. Though like the wanderer, the sun gone down, darkness behold me, my rest alone. Excelsior, 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 excelsior. Angels to beckon me, nearer, my God, to thee. Nearer, my God, to thee. Nearer to thee. Excelsior, 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 excelsior. Joys for we leave in the sky, sun, moon, and stars for God. Genus Domine ad Augusta per Augusta, Sigitura Excelsior. Meu nome é Raquel Rosa Morgin. Rosa é do meu pai, Morgin é do meu esposo, né? É o sobrenome. E eu nasci no dia 29/7/49. Meu nome é Gerson de Melo, com J, 2L. Nasci em Martinópolis, registrado em Regente Feijó, no 8 de outubro de 38. Meu nome é Eunice de Melo, sou nascida em Ibiporã. Nasci no dia 17/5/46. Então, estou com 71 anos agora. O meu nome é Alice Barbosa de Souza, nasci em Londrina, em 39. Meu nome é Eliane Corrêa de Souza, eu nasci no dia 13 de outubro de 1954. E eu estou aqui em Biporã há 52 anos. Meu nome é Robervaldo Santos, eu tenho 46 anos, nasci em Biporã em novembro de 71. José Luiz Brandão Neto. Estou com 65 anos de idade. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Was blind, but now I see. A Igreja Presbiteriana do Brasil é para distinguir o país.
porque a igreja presbiteriana ela tem espalhada por todo o mundo. No nosso caso, a Igreja Presbiteriana do Brasil, ela foi fundada em 1859 com a vinda do missionário americano. Ele é que funda a Igreja Presbiteriana em nosso país. O nome dele é Ashbel Green Simonton, missionário enviado pelos americanos como Igreja Presbiteriana de lá para cá. Sou filha de Guilherme de Melo e Maria Nazarete de Melo. Eles eram naturais do estado do Rio de Janeiro, vieram de Macaé. Primeiro passaram por Londrina, ali as Três Figueiras, aí vieram aqui para Ibiporã. Ficou na Fazenda Coati, ele trabalhou ali na Fazenda Coati. Dali eles vieram para as Três Figueiras, das Três Figueiras ele tinha o comércio. E dali ele participava da Igreja Presbiteriana Central em Londrina. Depois ele veio para Ibiporã. Mas eles vieram para aqui e como é doutrina da Igreja Presbiteriana, onde o presbiteriano vai, não tem a igreja, a pessoa que está ali tem que fazer da sua casa uma casa de pregação da Palavra de Deus. E eu nasci na Água do Passo Fundo, município de Ibiporã lá era. E depois de lá, nós mudamos para esse sítio que meu pai comprou, que é Barra da Jacutinga. Ali eu vivi minha infância toda, né? E meus pais vieram de Minas, minha mãe era de Muzambinho e meu pai era de Carmo do Rio Claro. E quando eles vieram para o Paraná, eles vieram de trem, chegaram aqui em Jataizinho, de Jataizinho minha mãe veio primeiro. E eles foram para Sertanópolis, então minha mãe ficou morando em Sertanópolis em 1945, por aí. Fui batizada na Igreja Central de Londrina, fiquei um período de tempo lá, aí a minha irmã me criou, veio para cá, para Jataizinho, mas o meu pai, ele era presbítero da Igreja de São João, que passava por esta igreja e a igreja de Londrina. Naquele tempo não tinha muita estrada, né? E tinha só a estrada principal que vinha para Ibiporã aqui, né? O resto era tudo carreador, que a gente falava naquele tempo. Era assim, o dia que vinha para cá, a gente vinha de caminhão. Meu pai tinha um caminhão, né? Porque naquela época ele plantava café e o caminhão servia para trazer a safra para a cidade, para vender, né? E meu pai morou aqui em Ibiporã. Meu avô, quando veio para Ibiporã, ele era açougueiro. Foram um dos primeiros açougueiros de Ibiporã. E meu pai trabalhava com... ele é meio que tropeiro. Então ele que buscava gado, ele andava atrás de comprar e trazer gado, essas coisas assim. Então... Meu pai teve um sócio, né? Abriram um posto de gasolina, posto Gulf. Foi o primeiro posto. Ficava no centro da cidade. Sabe aqui essa loja que tem ali na esquina, onde foi uma farmácia antigamente? Hoje está com uma loja de confecção, perto da Tutti Sabori, ali na esquina. Então o posto de gasolina era ali. Posto de gasolina e do outro lado era a borracharia. Então, e meu pai ajudava também no açougue, mas ele era assim, mais para comprar, às vezes comprava gado e embarcava na embarcação que tinha aqui de trem, então ele embarcava boi ali, então esse era o serviço que eles faziam aqui. E a gente trabalhava, eu trabalhei menos na roça, trabalhava mais em casa, que naquela época eu tinha que lavar roupa, quando não tinha água no poço tinha que descer no rio do Jacutinga, outra hora no Tibagi, lavava roupa dentro do rio. E socar arroz no pilão, naquela época ainda, né? Ele teve uma olaria de engenho de pau, de tijolo comum. Aí vendeu os caminhões que ele tinha, um trator, e eu fui trabalhar para fora, né? Trabalhei no laticínio 3 meses, e os 3 meses eu saí também. Eu comecei a trabalhar muito cedo. Eu sou nascido de uma família pobre, meus pais eram catadores de algodão, eram boia frias e tal. Com 11 anos eu já comecei a trabalhar. Já
fui balconista em um bar, fiquei pouco tempo, fiquei menos de um mês. Aí eu comi os doces lá do bar, o proprietário mandou embora. Fui flanelinha no cemitério ali, em época de finados, vendedor de sorvete. E graças a Deus, com pouca idade, eu já consegui, com 13 anos ali, eu consegui um emprego de office boy aqui em Biporã, em 84, no escritório Paraná, no escritório de contabilidade. E tinha que preparar tudo para fazer a comida para os que estavam na roça, às vezes levar e lá botavam no chão, porque meu pai, naquele tempo, ele plantava, mas ele tinha eles falava camarada, quando tinha uma pessoa para ajudar na roça, né? Aí eles foram para Maringá, foi onde eu nasci em Maringá. E lá em Maringá eu permaneci lá, eu morava na Vila Operária, lá em Maringá, e meu pai continuou com o açougue que era do meu avô. E depois dessa época eu nasci, em 54, eu tinha uns 3 aninhos por aí, meu pai arrumou um serviço numa fazenda. Essa fazenda ficava perto de um patrimônio chamado Floriano, perto de Paissandu. E lá nós moramos 10 anos lá. Foi quando eu voltei para Ibiporã. Eu voltei para Ibiporã em 1966. Aí vim para a prefeitura em 75. Em 75 eu trabalhei com o Antônio Rabassa Ribeirete, 2 anos e meio. Depois foi o Chiquito, 6 anos. Depois foi Daniel, mais 6 anos. E saí aqui no Nadir agora, com aposentadoria, completando assim 35 anos de serviço. Meu pai foi nascido em Minas, minha mãe também, na cidade de Itajubá. Na época que eles vieram com muita dificuldade, eles vieram de imigração, sabe? Ficaram em São Paulo, num lugar lá. E eles vieram para cá de trem de ferro. E lá eles trabalharam um pouco e conseguiram comprar um terreninho lá, que era um sítio de 5 alquê. E ali foi a nossa vida quase que inteira ali, naquele lugar. Na época eu sou bombril. Sabe o que é bombril? Fazia tudo. Eu fazia de empenho, não era com computador, não, era com máquina. Aquela máquina de escrever, todos os empenhos passavam para a minha mão. Desde o Departamento de Educação, Saúde e a Prefeitura Central. Eles eram agricultores também lá em Martinópolis, né? Aí meu pai veio para cá, tinha uma venda de secos e molhados lá nas Três Figueiras, junto com outro sócio, que era da Igreja Batista. E, inclusive, meu pai, ele não queria que falasse que ele era do estado de Minas, ele queria que falasse que ele era paranaense, porque foi aqui que ele conseguiu, né, a ter uma alimentação melhor, né? Era muito pouco, ele falava muito de abóbora que eles plantavam, o repolho, eles usavam muito comer a quirera de milho, né? Então eles plantavam milho também, né? Depois disso, eu fui trabalhar em várias empresas da iniciativa privada, Café Itamaraty, Cativa, Marajó Automóveis e tal, e já fazendo a faculdade. Terminei a faculdade em 96, em 97 comecei a dar aula no BILAC, aqui no curso técnico em contabilidade. Em 97 também comecei a dar aula na UEL, depois eu fui eleito vereador em 2012 e estou depois reeleito em 2016, estou no 2º mandato. Mas no tempo, falando em passar roupa, no tempo que eu me casei, eu morei no sítio, eu ainda morei no sítio um tempo lá, e eu passava roupa com ferro de brasa ainda. Então eu passava, era pesado, às vezes saía uma cinzinha, você tinha que cuidar para não sujar a roupa, né? Você tinha que de vez em quando fazer isso aqui no ferro, para ele sair a cinza, né? Porque senão ele sujava a roupa, né? Então, naquele tempo não se usava fralda descartável, era tudo lavado na mão, água tirada do poço no cambito, né? Na época lá no sítio a gente não tinha luz, né? Era uma lamparina com querosene. E quando o nenenzinho acordava de manhã, às vezes o narizinho tinha que limpar, né? Porque estava pretinho de fumaça, né? Então nós temos algumas histórias dentro da igreja de pessoas que contribuíram na cidade. Donos de empresas, de lojas, né? E acabou misturando, né? Com a história da própria cidade. Fim das promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador.
Ela foi fundada em 1939, mas ela foi emancipada de outra igreja presbiteriana no ano de 1958. Mas ela está instalada aqui como Igreja Presbiteriana do Brasil desde 1939. A Igreja Presbiteriana tem uma tradição missionária de sempre começar nos lares. E foi o que aconteceu com meu pai e com meu avô, pai do meu pai. E a igreja iniciou com mais duas igrejas, que não tinha igreja aqui, a metodista e a presbiteriana independente. Depois, como foram chegando as famílias para a cidade, foi aumentando o número, né, das pessoas, e vieram muitos presbiterianos independentes, metodista. Aí, com o tempo, eles se separaram e cada um montou a sua própria igreja aqui em Biporã. E quando veio para Biporã, como ele tinha feito a sua profissão de fé, e todo presbiteriano que chegasse na cidade não tinha uma igreja, então ele conseguiu formar. Nisso tinha o Zaqueu de Melo, que era o presidente do presbitério e pastor da igreja central. Aí eles compraram esse terreno, pediram para o engenheiro Beltrão, compraram dele mesmo, e eles cederam essa propriedade. E dali que a gente fazia os cultos nas casas, tinha primeiro na casa do seu José Ferreira, nas quartas-feiras, né, à noite, a gente fazia o culto, porque de dia a gente trabalhava, né, então era à noite que ensinava a gente. E a minha mãe ensinava o catecismo para nós. E nós, nessa época, é que a gente veio para começamos a frequentar a igreja aqui. E nessa época, meu pai tinha um costume lá no sítio, na fazenda, era de todos os domingos. Terminava o almoço, a gente se reunia, a família, dentro de casa, e ali a gente fazia um trabalho de estudo da Bíblia. Ele lia a Bíblia, meu pai cantava baixo, minha mãe cantava contralto, ela era contralto, e eles cantavam. Meu pai tocava violão, então cantavam, orava. Enquanto não se fazia isso, ninguém saía de casa para nada. Então terminava o almoço e já era o momento de reflexão. Então a fundação da Igreja Presbiteriana de Biporã foi pelo seu Guilherme de Melo. Eles foram fundadores também da igreja, não sei se é importante colocar, da igreja em Martinópolis, estado de São Paulo. E aqui em Biporã não tinha a igreja presbiteriana, aí eles fundaram. Né? Aí construíram a igreja, depois construíram o pavilhão, com a casa para ter uma pessoa que morasse para cuidar da igreja, né? Aí depois que formou a igreja presbiteriana, a nossa igreja, que eu sinto orgulho, muita alegria de falar na nossa igreja. Então eu fui criando assim, na companhia, acompanhava meu pai. Ele casou de novo depois de 6 anos, mas eu acompanhava ele e aprendendo tudo que ele fazia. E eu aprendi, graças a Deus. A gente separava ainda em classe, porque eles ficavam na salinha deles ali, os adultos, e a gente saía, tinha um paiol, a gente ficava em pé, encostada no paiol, assim, né? E frequentei a igrejinha de Tábua, já a igrejinha antiga. Aí frequentei quando era o pavilhão, né? E aí participava das escolas dominicais, cânticos, teatro, tudo isso eu participei também. Então era assim uma coisa muito gostosa da gente estar todo mundo junto. E eu lembro que eu era criança, mas eu acompanhava muito meu pai. A gente ia fazer visita lá no Barreirão, que era onde havia uma igreja que seria um ponto de pregação. Então, de lá eles iam sempre visitar. Meu pai era aquele presbítero que de domingo, depois do almoço, ia fazer visita para todos os membros da igreja. E meu pai pregava, né? Não, escola dominical domingo, culto à noite e na quinta-feira. Fugia muito da igreja. Não, eles participou muitos anos aqui da igreja presbiteriana. Tanto ela como a igreja presbiteriana independente, né?
Aí que começaram a vir os pastores, aí eles saíram e compraram, cada um comprou a sua propriedade. Olha, foi assim, os cultos no início, que eu lembro de criança, era feito nas casas, mas com todas as denominações, que seria a presbiteriana, a metodista e a presbiteriana independente, né? Se reuniam, então marcava o culto, marcava na casa de um, na casa de outro, né? Então a gente vivia sempre em comunhão. Eu amava ir, porque era a única diversão que tinha. Não é como hoje, né? Naquela época a gente estava sempre com o pai. Nós trabalhávamos na igreja, domingo era domingo especial, era um domingo que a gente servia a Deus mesmo. Era porque a gente ia para aquela cerâmica, entrava, levar a palavra de Deus, a Bíblia, e é possível ser o seguinte, fazia o trabalho na igreja, depois marcava no sítio, um culto lá no sítio, ou na casa do meu pai, ou na casa dos irmãos que ali moravam, porque a igreja de Jataizinho, os pastores, eles vinham uma vez por mês, conversavam com os pastores e preparavam o programa que ia fazer durante o mês. Então, na verdade, eu fui batizada de neném aqui, né? E a gente fazia esse roteiro. Quando não dava para vir, fazia culto lá. Mas a gente vinha, participava da escola dominical. Então, o meu pai trazia a gente de caminhão, né? E a gente participava aqui das escolas. Então, fui crescendo assim, na maneira que eu fui crescendo, fui criada vindo para a igreja aqui. E eu fui professora da escola dominical. Fui professora das minhas filhas, fui professora das filhas do Roberval, e estou até hoje. Que a gente se reunia na igreja, era uma igreja de madeira, pequena. Aqui do lado, depois com o tempo, construiu uma outra igreja. Aqui tinham, eles diziam, colocavam o nome além da igreja, que era aqui nesse local. Mas aqui do lado tinha, a gente dizia pavilhão. Esse pavilhão tinha até teatro, tudo, precisa ver. Era tudo de madeira, mas nós fizemos muitas peças ali de Natal, sabe? A mocidade era muito atuante, fazia pregação na praça. Né? Aí tinha os pastores que vieram de fora, pastor Jonas, que participou muito, né? Que era do estado de São Paulo, veio para Londrina. E de Londrina ele fazia os trabalhos da igreja presbiteriana independente. Eu tinha 6 anos que eu entrei na escola dominical. Eu sou presbiteriana desde que eu nasci. Depois que eu fiquei, passei a adolescência na igreja, aí aí entrei como sociedade de senhora, os pessoal unido, trabalhavam junto com amor, com carinho. Nós vinhamos do sítio para trabalhar. E eu trabalhei aqui nessa comunidade. Então, aqui, depois, com o passar do tempo, eu trabalhei com as crianças, com a Eliane aqui, dei umas aulinhas para as crianças e hoje eu ainda continuo com esse processo com as crianças, né? Eu sou voluntária lá em casa. Foi assim, às vezes eu ensaio com a tia Eliane também, né? Aquela que trabalha com as crianças, e nós cantamos aqui na igreja com as crianças e trabalho com o grupo das mulheres também e homens, né? Que agora a gente está assim chamando o homem para o coral, mas por enquanto chegou um. E estou aqui na igreja há 52 anos. Eu cheguei na igreja presbiteriana em 1998. Em 99, eu ainda não era oficial da igreja, mas por ter a profissão na área contábil, eu já era tesoureiro da igreja. Em abril de 2001, eu fui eleito diácono aqui na igreja, mas eu fiquei pouco tempo de diácono. E aí teve uma eleição na igreja para presbítero, então eu já fui eleito presbítero e assumi também a função de presbítero que estava acumulada com a função de tesoureiro. E estou até hoje como presbítero. E a gente está ali desde 2001, mas as pessoas que estão na igreja, os membros que estão na igreja que foram eleitos presbíteros, eles cuidam de toda a parte administrativa e também da vida espiritual, dando aula dominical, visitando as famílias também, cuidando dessa parte bíblica, lendo a palavra, dando bom exemplo. Porque a gente, quando fazia as festividades,
de Natal, de Páscoa, fosse o que fosse assim, não era só para a nossa igreja, entendeu? As demais também vinham. E eu fui presidente de mocidade algumas vezes. O que eu posso dizer é isso. Eu lembro bem que a gente saía fazer culto na Água dos Cágados, sabe? A gente saía para vários lugares aí. A gente ia em cima de caminhão e carroceria. E foi até que eu cheguei ao que eu sou hoje, pela graça e pela misericórdia de Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nas duras lutas da vida, quando a tristeza chegar, sendo difícil a lida, não deves desanimar. Confia só no Senhor, somente em seu grande amor. Gozo e prazer tu terás confiando em Jesus, Salvador. Seu nome é santo.